Hoje eu vim aqui te explicar como realmente funciona e para que serve uma preparação de alimento. Oi, eu sou a Kelly aqui do Mulheres SV e nesse meio sobrevivencialista, nesse estilo de vida, eu tenho certeza que o assunto que mais gera dúvida e que também leva mais empenho das pessoas é a preparação de alimento. Então eu vim aqui conversar com vocês, talvez desmitificar, talvez ajudar vocês a entender o porquê e como que a gente faz isso e te explicar que não precisa ser um bicho de 7 cabeças e também não precisa ser algo que custe muito dinheiro. Vamos diretamente ao ponto então. Para que serve? O porquê que nós armazenamos alimento para um período maior? Eu tenho quase certeza que a sua avó, a sua bisavó tinha um armário maior, às vezes até uma despensa grandona com alimento ali guardado para 1, 2, 3 meses ou até mesmo, se era de uma área rural, o alimento de uma safra guardada ali. Então, se tinha dado muito milho, com sua certeza, ela tinha várias garrafinhas PET ali com o milho já debulhado, guardado, ou milho de pipoca, ou feijão, independente da colheita, eles armazenavam assim já, antigamente. E esse costume foi se perdendo não porque não funcionava, e sim porque começaram a surgir o mercadinho na esquina, o mercado de atacado grande, começaram a surgir as facilidades. Então hoje é muito mais fácil na correria do dia a dia você comprar 1 quilo de, vamos usar o arroz, que é o mais comentado nesse tipo de preparação, né? 1 quilo de arroz acabou, eu passo no mercado na volta do trabalho e compro mais um. Eu não preciso ter um local para isso, não preciso perder o meu tempo armazenando alimento a mais, porque nós temos a facilidade de um ponto de compra sempre próximo à nossa casa e até mais, ali no celular. Hoje em dia você faz compras pela internet de tudo que você possa imaginar, inclusive alimento. Então toda essa facilidade fez com que nós perdêssemos esse costume. E nós que adotamos esse estilo de vida sobrevivencialista, uma delas é a autossuficiência, você ser responsável por você mesmo, é você ser autossuficiente. E o porquê que a gente pensa em novamente voltar com esse costume de ter um alimento guardado? Por facilidade? Não. Por muitas vezes economia e disponibilidade. Como assim economia e disponibilidade? Economia hoje o saco do feijão pode estar R$5, mas acontece uma chuva, acontece uma praga, acontece alguma coisa na lavoura, aonde esse preço do feijão de 5 pode ir para, sei lá, R$8. E como é de safra para safra, né? A safra até chegar no mercado e tudo mais, às vezes daqui 4 meses o quilo do feijão volte a ser R$5. Então, se eu aguentar 4 meses sem comprar feijão, com certeza eu não vou gastar a mais. O outro grande exemplo, que nós vamos continuar sempre falando de arroz, porque ele está presente na mesa de praticamente todos os brasileiros. O exemplo que nós temos agora é com a tragédia do Rio Grande do Sul, onde o estado é um dos maiores produtores de arroz do nosso país, o que vai fazer o preço do arroz subir. Porque se eles não vão conseguir produzir por um certo período, se eles perderam parte da lavoura, né, da plantação, o valor desse alimento vai subir. Então já teve relatos de pessoas mais ao norte do país, aonde, ou não chega nem tanto ao norte, tá? Mas já chegou lá, né, essa questão, em que os mercados já estão limitando a quantidade de arroz de venda, né, para o cliente e também subiu muito o valor. Essa dificuldade vai durar ali, sei lá, 3 meses, 4 meses, aonde o preço do arroz vai estar praticamente o dobro. Então, se eu tenho arroz armazenado, que eu paguei aqui, se eu não me engano, eu tô até com a notinha aqui, da última compra que eu fiz de arroz, foi R$26,90 os 5 quilos do arroz. Já está um pouquinho mais caro, mas há relatos em que o saco do arroz estava chegando a R$40. Se eu aguentar uns 4 meses aí, pelo menos um pouquinho mais, ter pago R$26,90 5 quilos de arroz, até dele baixar de 40 para 30, pelo menos, ou voltar aos 26, eu tenho vantagens financeiras. Ou não só isso, né? Não só a financeira, mas também a de escassez. Eu vou ter arroz pelos 4 meses. Então, se ele acabar na prateleira do mercado, eu não vou ficar sem esse alimento na minha alimentação. E não só o arroz, né? Todos os outros itens.
Mas vamos deixar um pouquinho de enrolação, eu quero dizer assim para vocês. Você não precisa ter 1 tonelada de alimento armazenado. Seria bom? Seria muito legal. Eu não tenho a quantidade de alimento em que eu gostaria de ter armazenado, por questões de espaço. Eu ainda moro numa casa de aluguel, eu não tenho um ambiente dedicado a isso. No projeto da minha casa, que futuramente vocês irão ver, eu vou ter uma despensa, um quartinho grande, onde eu vou ter prateleira de baixo até o teto, com espaço para armazenar bastante alimento. No momento eu tenho esse armário, eu tenho um freezer, tenho outro armário aqui na frente, aonde tem outros alimentos guardados. Esses aqui é o que eu uso mais direto, né? Não tem maior rotatividade. O outro é o armário do armário, entendeu? Aquele ali da frente é a última opção. Tem outros cantinhos aqui que eu armazeno mais comida aqui do lado e tal. Mas o grosso, assim, onde eu deixo os empacotadinhos, estão aqui. Mas, apesar de eu querer mais, não necessariamente é necessário. Por quê? Porque aqui em casa é eu e Thiago. E fácil, aqui eu tenho 3 meses de comida para nós. E 3 a 4 meses, e racionando talvez chegar a 6 meses. Obviamente aqui não é tudo, no armário aqui ao lado, que não coube no enquadramento aqui pro vídeo, eu tenho outro armário onde eu tenho macarrão, eu tenho atum, eu tenho outros tipos de enlatados guardado, tenho o freezer ali que tá sempre com bastante carne, que daí eu vou sempre repondo, porque é uma coisa que a gente vai consumindo, né? Então eu pego promoção e vou comprando principalmente frango. Aqui na cidade eu tenho um frigorífico que eu compro mais barato, a carne de porco, mas eu vou focar nesse aqui porque é um exemplo, né? Você pega mais ou menos o que eu vou dizer aqui e coloca para sua realidade. Na prática eu, Kellen, tenho esse tipo aqui de grão e de farinhas no armazenamento, porque é do meu consumo. Não adianta nada eu armazenar coisas, por exemplo, lentilha, um grão, né? Lentilha, sendo que eu não gosto, eu não como, eu não sei nem fazer. Então eu armazeno o que é do meu consumo, o que eu gosto de comer. Então, por exemplo, tá? Até para vocês entenderem, porque muita gente pergunta, como que você faz o rodízio? Só para vocês entenderem aqui nesse cantinho eu guardo as coisas que estão abertas, né? Então, por exemplo, a minha farinha de aveia tá aqui aberta que eu tô consumindo. Aqui eu coloco... Eu não tenho muito costume de ficar guardando coisa em Tupperware, né? Em pote. Eu tenho o que de uso mais diário, por exemplo, ali no armário do lado eu tenho o sal, eu tenho o açúcar, eu tenho o pote do feijão, eu tenho o pote do arroz principalmente. Mas assim, como eu uso bastante, eu às vezes não coloco lá, mas eu tenho aqui, ó, farinha de milho, tenho até a pipoca, que tá em garrafa PET, né? E daí o que vai sobrando, como ela não estraga, ela fica aqui, mas ela também tá armazenada em saquinho ali que eu já vou mostrar pra vocês. Ali atrás eu tenho os óleos, aqui eu tenho o café, aqui eu tenho o polvilho, que eu gosto de fazer pão de queijo, leite condensado. Aqui atrás eu tenho tapioca, o que mais? Aí aqui eu tenho grãos, né? Eu tenho feijão, eu só gosto do feijão preto. Então eu tenho feijão, aqui tá um de pipoca, açúcar, farinha de... Lá atrás tá... Não vai pegar aí agora, eu também não vou mexer na câmera, mas... Lá atrás, daqui até aqui, eu tenho um saquinho de farinha de trigo, eu tenho fubá, tenho farinha de mandioca, tenho polvilho, açúcar, eu já disse. E ali atrás, não vai pegar também, mas eu tô com 20 quilos de arroz, que ainda tá no saco normal, porque eu preciso juntar a garrafa PET. Porque as que eu fui utilizando, eu acabei estragando, tá? Joguei fora, e como a gente tá consumindo menos refrigerante, eu não consegui guardar ainda o suficiente para armazenar, mas eu já tô guardando, já pedi pras amigas aí guardar a garrafa PET pra mim, que eu vou armazenar novamente o arroz em garrafa PET. Mas não que eu ainda não tenha coisas em garrafa PET, eu tenho, que está aqui atrás, ó, tem um feijão bem durinho, que tem aqui a data de validade escrita, que não vai aparecer, tem mais uma de fubá de 2 litros e uma de fubá pequenininha. Nossa, essa aqui é um tijolo na pedra, né? Ó, validade era 2023, mas está aqui lacradinha, com certeza dura muito mais. Não existe a maneira correta, uma receita de bolo para você fazer o seu armazenamento. Eu vou mostrar como eu faço o meu e você adapta aí a sua realidade, tá bom? Novamente, aqui eu tenho os alimentos que normalmente eu costumo consumir. Então tem alguns aqui, por exemplo, tá? Eu tenho aqui farinha de fubá, tá? Farinha de milho.
Eu armazeno em sacos assim, porque é o recurso que eu tenho, né? A gente tem a máquina seladora, então é mais prático. Eu acho mais prático guardar assim e guardar empilhadinho do que botar em garrafa. Mas em garrafa também funciona, tá? E aqui, o que eu faço? Eu tento separar mais ou menos por porções, pelo tipo de alimento que eu sei que depois que eu abrir, dependendo do tempo que eu for consumir, ele não vai estragar. Então aqui eu tenho meio quilo de farinha de fubá, né? De fubá fino. Eu anoto o tipo, eu coloco aqui no escrito para a gente não se perder, né? Eu sei que amarelo é fubá, mas de qualquer maneira eu botei fubá, a data que eu invasei isso, o vencimento que estava no pacote original, que veio do mercado, e o valor que eu paguei. Porque daí eu consigo identificar, daqui a algum tempo, quando eu for fazer o giro deste alimento, eu sei o valor que eu paguei, até pra gente ter uma noçãozinha só. Não é obrigatório, mas é legal colocar. E não só com o fubá, com todos os outros, por exemplo, aqui eu tenho a farinha de trigo. Como eu comprei o sacão de 5 quilos, não sabia mais ou menos como colocar, e aí eu faço a média, né? Por exemplo, nesse saquinho aqui da máquina seladora, cabem 4 xícaras de farinha de trigo, ou seja, é meio quilo, porque eu fiz o teste, 4 xícaras da minha xícara aqui dá meio quilo. E eu paguei R$4 o quilo. Então aqui dentro eu tenho R$2 de farinha. Com o mesmo esquema, escrito o tipo do alimento que é, a data que eu invasei e o vencimento do pacote. Mas eu anotei as 4 xícaras porque aqui eu tenho uma noção. Por exemplo, o bolo que eu faço, geralmente, vai 4 xícaras. Se eu for fazer um macarrão, eu sei mais ou menos que essa quantidade de 4 xícaras dá para fazer um macarrão para 2 pessoas, para 2 refeições. Uma refeição se não comer, se comer muito, né? Mas aqui eu tenho essa noção de quantidade. Então, se eu abrir este pacote, eu vou usar o trigo todo de uma vez. O fubá, nesse exemplo, eu sei que vai dar para fazer uma polenta que também vai dar 2, 3 refeições para mim e para o Thiago. No mesmo esquema, eu tenho aqui o açúcar, que daí o açúcar vai ficar muito tempo aqui, porque eu não tenho muito o costume de usar açúcar branco, mas na preparação tem. Tenho também a farinha de mandioca, tenho o feijão. O feijão, eu ensaquei ele meio quilo também, assim como a farinha. Então aqui no pacotinho de feijão eu tenho anotado a data, o valor e o meio quilo, porque quando eu cozinho feijão, normalmente eu faço de meio quilo. Já o arroz, eu vou armazenar na garrafa PET de 2 litros. Se eu não me engano, os 5 quilos de arroz cabem em 2 garrafas de 2 litros e numa garrafa de 1 litro cabem os 5. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz há um tempo atrás, invasando o arroz, porque eu guardo o arroz numa quantidade maior e em garrafa no caso. Porque o arroz, depois que eu abrir, eu consigo ali consumir esse, sei lá, 1 quilo, dá 2 quilos na garrafa grande, vai ali numa semana e pouco, então ele não vai estragar depois que eu abrir. Agora, se eu guardasse os 5 quilos de farinha de trigo num recipiente só e fosse abrir, eu ia demorar muito para usar os 5 quilos de farinha, então ele ficaria aberto novamente, né? Antes de continuar a mostrar minhas pipocas e meus feijões aqui, não posso deixar de falar da Morgantes, a joalheria que patrocina Mulheres SV. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para o Instagram, para o site deles, onde você encontra os produtos, inclusive o conjuntinho, que é aqui a corrente, o brinquinho do Mulheres SV, e usando o cupom MSV5 você tem ali um descontinho, não só no conjunto Mulheres SV, mas em vários produtos. Ó, eu tenho aqui meu anelzinho diferente de folhinhas, né, de matinhos, que é de lá também de prata. Tenho esse meu de ouro aqui, que é um anel que, se você ainda não sabe, ele leva o meu nome. Tá lá nos anúncios de produtos da Morgantes, tem o anel Kellen, que é exatamente esse meu aqui. Então corre lá, dá uma olhadinha nos produtos deles, que eles ajudam a gente aqui no canal, no caso eu, né? E vocês também, por um lado, desde o comecinho. Uma coisa que é legal de entender é que eu não vou abrir esses pacotes no mês que vem. Vou dar um exemplo para vocês. Já que eu tô com o fubá na mão, eu vou usar esse mesmo exemplo. Eu invasei, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pacotes, né? Meio quilo cada um. 3 pacotes de 1 quilo de farinha de milho, né? De fubá fino. Mas eu tenho, cadê? Aqui.
ela sem envasar. Porque ela vai ser a próxima que eu vou consumir. Que nem aqui, né? Tô com esse pouquinho aqui. Assim que esse terminar, eu vou abrir esse aqui. Esse aqui vai ficar guardado, entendeu? Vai ficar aqui. Quando esse aqui acabar, eu vou no mercado. Por quê? Porque o quilo tá barato ainda do fubá, tá o mesmo preço mais ou menos que eu paguei. Não corre o risco de acabar do mercado, então já que eu vou passar no mercado, vou lá e compro mais 1 quilo e consumo aquele. Esse aqui vai ficar guardadinho, por quê? Tem o custo da máquina, do saquinho, tem o trabalho que dá envasar aqui. Então eu vou ficar com esses envasados e vou fazendo o giro nesse aqui. Daqui uns 4 meses, ele vai vencer só em 2025. Então, daqui 6 meses, por exemplo, né, depois que esse aqui não tiver nem vencido ainda, eu assim, tá na hora de rotacionar, isso que é rotacionar o estoque da minha preparação. O que eu vou fazer? Eu vou no mercado, normalmente, se ele tiver num preço bom, se ele tiver na disponibilidade do mercado, eu vou comprar o meu saco de quilo, vou abrir esse aqui, vou consumir esse, e esse aqui eu vou fazer todo o processo novamente para envasar ele a vácuo. E ele vai voltar para o armazenamento aqui para ficar aqui mais 6 meses, quase 1 ano. Por isso que eu vou rotacionar, porque já que eu tenho a possibilidade de comprar, mesmo valor e disponibilidade de mercado, eu vou fazer essa rotação. Eu vou usar esse que está um pouquinho mais antiguinho aqui e vou envasar o novo. Ou seja, nós fizemos essa rotação quando o alimento está num valor legal e tem disponibilidade, né? E não só com a farinha, mas com tudo. Por exemplo, aqui, a farinha de mandioca, ela tá aqui. Uma coisa que eu descobri, tá? Farinha de mandioca, geralmente a gente usa para fazer farofa, para fazer pirão, mas também eu vi algumas receitas que dá para fazer ela como base. Eu vi que dá para fazer tipo uma massinha de panqueca com base de farinha de mandioca e polvilho. Quem sabe eu traga isso futuramente aqui pro canal. Mas eu vou consumir essa aqui. As que estão aqui no vácuo vão ficar aqui. Vai passar da validade também. Porque o problema é que assim, as validades que vêm aqui no pacote é porque é lei eles colocarem validade. Se você armazenar esse produto num local onde está totalmente vedado, não tem oxigênio, não vai entrar umidade, não existe a possibilidade de entrar algum bichinho aqui dentro, então ele vai estar praticamente imune, né, de estragar. Então a gente pode deixar um pouquinho além do vencimento. As que estão aqui a vácuo vão continuar aqui, eu vou consumindo essa, eu vou comprando mais, vou consumindo essa. Tá barato, tá na promoção, vou usar as que estão envasadas e vou guardar as novas que eu comprei na parte a vácuo. Armazenar alimento não é um bicho de 7 cabeças. Um resumo é isso, a gente só quer aproveitar as promoções e aproveitar que quando dá alguma chuva, quando, sei lá, dá algum problema, eu não consiga ir no mercado, eu tenho que ficar, sei lá, é um exemplo meio ruim de usar, mas vai que acontece alguma coisa que eu não consiga sair da minha casa durante 2, 3 meses, porque choveu, porque aconteceu alguma coisa, eu consigo me manter com o alimento que eu tinha guardado. E, de novo, eu sei que é repetitivo, mas o mais importante da preparação, o que realmente a gente usa, é a questão da variação de valores, né, de preço de cada produto. Então, assim, isso aqui me mantém. Quando eu pego promoção no mercado, eu obviamente compro mais café, compro mais algumas coisas e eu vou rotacionando nisso. Vai chegando próximo do vencimento, daqui 6, 7 meses eu uso esse, compro outro e assim sucessivamente. Não é, de novo, não é algo, meu Deus, eu não tenho R$2.000 para começar a minha preparação. Não é com grande valor, não é de 1 em 1 quilo, por exemplo, eu vou no mercado agora porque eu preciso fazer meu pirão, preciso fazer minha farofa e tá R$2 a promoção da farinha. Em vez de levar apenas uma, leva 2. Deixa uma guardadinha. Tá com prazo de validade bom? Já dá um jeito de envasar ela. Seja ela no vácuo, seja ela numa garrafa PET. Tem o procedimento certinho de fazer. Você tem aquele alimento que você pagou R$2 numa promoção armazenado. Porque quando ele tiver R$5, você ainda tem de R$2, entendeu?
E você vai de grão em grão enchendo o seu estoque, né? Então você não precisa ir no mercado e gastar uma montoeira de dinheiro de primeira. Compra um quilinho, semana que vem você vai no mercado, olha as promoções, o quilo de feijão tá mais baratinho, vou levar um, armazena e guarda, entendeu? É nesse esquema, não precisa virar neurótico não, viu? E não só com alimentos, esse tipo de coisa a gente faz com produtos de higiene, com saco de lixo. Aqui no meu outro armário eu tenho macarrão, eu tenho enlatado, eu tenho chás, eu tenho queijo ralado. É que nesse armário do lado ali eu uso mais o que tá no Tupperware já aberto para ir utilizando de grãos, né? Mas tem outras coisas, a mesma coisa com carne, a mesma coisa com produto de limpeza para lavar roupa, né? Com sabão, sabão líquido, com ração de cachorro, qualquer coisa, né? Com desodorante, com absorvente, com shampoo. Você vai aproveitando as promoções e, tá barato, vou comprar um. Se você tiver condições, você compra 2, não precisa comprar 5. 2, guarda no cantinho. Mês que vem, e deixa o que é de preparação do lado, entendeu? Por quê? De novo, o segredo da preparação não é, eu fiz o mercado, eu tenho tudo isso aqui em estoque, eu só vou no mercado de novo quando isso aqui acabar. Aí você não... É como se fosse uma reserva de emergência, né? Em dinheiro. Então, eu não vou usar isso aqui até acabar. Mês que vem, eu vou pegar o meu dinheirinho que eu separo para ir fazer as compras no mercado e vou fazer minhas compras normalmente. Se não sobrar para comprar um quilinho a mais de alguma coisa, não tem problema. Eu já tenho a minha reserva de emergência aqui. Se sobrar, olha, tá em promoção, sobrou, dá para comprar uma pasta de dente a mais, eu compro e boto ela no meu armário lá, no armazenamento. É de pouquinho em pouquinho. Aqui eu não tenho nem perto do que eu realmente queria. Não é só aqui que eu tenho, né? Como eu disse, tem esse armário, tem um aqui da frente que tem mais algumas coisas, tem mais... tem farinha de trigo, tem grãos também, tem mais feijão ali, tem mais arroz. E o que mais que tem ali? Café. E... Caramba, o que mais que eu tenho ali que eu esqueci? Não lembro agora. Tem mais coisa no rancho também, que lá no rancho a gente fez uma bela compra. A gente gravou um tempo atrás, lá no Sobrevivencialismo, uma parte dessa compra. A gente já armazenou mais lá também. Então nós temos um pouco lá, um pouco aqui. Eu tenho um pouco nesse outro armário. Mas quando eu tiver a minha casa grandona lá no sítio, eu vou ter uma dispensa, um quarto grande com armários para guardar bastante coisa, né? Mas a gente trabalha com o que tem. A sua preparação não precisa ser uma suíte, pode ser um armarinho, aonde, por exemplo, para 2 pessoas, isso aqui nos alimenta por um bom tempo. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, o que vocês já acham, se vocês já começaram a fazer as suas preparações, se vocês ainda não fizeram, se vocês acham importante ou não. Eu acho de extrema importância porque, às vezes, sei lá, eu não posso ir no mercado durante 1 mês, 2 meses. Eu tenho aqui um grande exemplo, foi no final do ano retrasado, já faz 1 ano e meio, que eu machuquei o meu tornozelo e eu fiquei praticamente sem andar, andando de muleta por quase 2 meses. Então, nesse período, eu não conseguia ir no mercado comprar aquela coisa de mais sustância, né? De mais coisas mais pesadas no mercado. Então, naquele meio tempo, eu sobrevivi utilizando mais as minhas preparações, porque eu já tinha em casa, não tinha que sair comprar. Sei lá, às vezes você aí, mulher, tá grávida, você vai ter o seu neném, você não vai conseguir ir no mercado nos próximos meses, você tem aqui algo para te dar um apoio. Tá? Então deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quis fazer esse videozinho mais simples para vocês entenderem na prática o que é, como funciona essa questão de preparação. Você não precisa comprar o mercado inteiro. Um tantinho assim, rotacionando, usando a inteligência para você gerenciar todo o seu armazenamento, vai te dar uma folga legal, assim, uma tranquilidade, tanto financeira quanto de disponibilidade de alimentos. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo episódio aqui, no próximo vídeo aqui no Mulheres SV. Tchau!